Olá, muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Camila Dias, eu sou jornalista e estou aqui no perfil do Morro Stock para a gente conversar um pouquinho, falar sobre o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que é hoje. Hoje é um dia bastante importante para os jornalistas, para as pessoas de maneira geral, né? Porque o jornalismo ele atinge todo mundo, né? Não tem como ficar inerte a esse assunto. E eu tô aqui a convite do Morro Stock, estou muito feliz, né? Adorei o convite, acho que foi muito bacana receber esse convite, poder fazer parte desse grande grupo, né? E falar sobre esse assunto tão importante. Esse aqui é o Morro Stock nas nuvens, que hoje fala então sobre o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Obviamente eu não vou ficar aqui falando sozinha com vocês, eu vou adicionar aqui os nossos convidados da noite, que é a Thaís Seganfredo, do Nonadismo Travessia, e também, deixa eu ver aqui, cadê o Rafael Glória, que também faz parte desse grupo. E quem participa conosco também é o Edson K, da Rádio Armazém. Eu já estou aceitando aqui o Rafael Glória para entrar com a gente. Só falta o Edson, que deve entrar em seguidinha. Eu já vou cumprimentando, então, a Thaís. Oi, Thaís. Thaís Seganfredo está aqui com a gente. A Thaís, que é do Nonada, que é um coletivo, é um coletivo de jornalistas, né, que faz um jornalismo cultural independente de alta qualidade e que também tem o Observatório de Censura da Arte, né, que vai ser um assunto que a gente vai falar bastante também. Tudo bem contigo, Thaís? Oi, Camila, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Sou fã do teu trabalho. Enfim, mais uma conversa aí pra gente. Eu agradecer ao Morro Stock também pela oportunidade de trocar essas ideias aí, né? O Morro Stock já é um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, então é massa participar desse evento hoje. Massa, estou bem feliz também de estar aqui. Eu também fui convidada, então eu quero agradecer também ao Paulo Zé, que está aqui com a gente já também acompanhando. Fiquei muito feliz de poder bater esse papo com vocês. Rafael Glória também está com a gente aqui. Rafael também é um dos idealizadores do Nonada. Tudo bem contigo, Rafael? Tudo bem, Camila. Obrigado também pelo convite e acho que vai ser uma boa discussão, né, nesse dia tão importante. Tô só esperando o Edson entrar aqui também, que eu não tô vendo ele aqui ainda, fazendo a solicitação para entrar, mas assim que ele fizer a solicitação, eu deixo ele entrar e a gente já pode começar a conversar. Eu acho que a gente pode, eu gosto sempre nas conversas, nas entrevistas, nos painéis, deixar todo mundo bastante livre. Claro que quando eu fizer uma pergunta relacionada exatamente ao observatório, né, onde vocês vão ter que responder, mas eu acho legal a gente poder fazer essa conversa, esse debate da maneira mais livre possível. Então, eu quero começar perguntando para vocês o que vocês veem de mais importante de ter um dia como esse, o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Por que, nesse momento do Brasil e do mundo, é necessário que tenha um dia como esse, que a gente possa lembrar e registrar e refletir? Então, Quem aqui? Tá, posso falar então? Eu acho que é crucial, né, no momento que a gente está atravessando, assim, né, um momento de muita repressão, né, a liberdade de expressão, principalmente aqui no Brasil, né, a gente caiu 4 posições no ranking de liberdade de imprensa, né, comparado ao ano passado, pelo 4º ano consecutivo de queda, então a gente está no 111º lugar em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, na verdade. Então, é crucial a gente falar sobre essa espécie de perseguição, né, que está ocorrendo com alguns jornalistas. E a gente sabe que é o contexto todo, né, Camila? Não é uma coisa que começou agora, tem tudo no Brasil que a gente pode comentar depois, de censura, né, de perseguição, de repressão à liberdade de expressão de forma geral, não é só jornalistas, né? Mas parece que se agravou, né, nos últimos anos. Então, acho que é realmente muito importante estar falando e lembrando desse dia, né? Thaís, eu queria quer complementar. acrescentar? Perdão. Sim. Claro, eu ia falar também, como o Rafael, que não é de hoje, né, que os jornalistas são perseguidos, é histórico, desde que a gente, né, desde que a profissão existe, assim. Mas a gente está num momento realmente complicado, porque
agora parece que tem certos esquemas meio que orquestrados para cercear cada vez mais a liberdade de expressão, e aí a gente vê sim, são esquemas parecidos tanto aos artistas quanto aos jornalistas, não sei se eu posso falar disso mais para frente na conversa, mas que muito tem a ver também com o conservadorismo que a gente está enfrentando, assim, e são ataques que não se dirigem mais aos veículos, assim, aos grandes veículos, porque os grandes veículos têm departamentos jurídicos, têm dinheiro, têm poder para lidar com tudo isso. E atualmente os ataques estão muito voltados aos jornalistas pessoalmente, que sentem, né, no bolso e emocionalmente também esses ataques que eles estão sofrendo. Assim. Edson K está conosco também da Rádio Armazém de Santa Maria. Tudo bem contigo, Edson? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo legal. Qualquer coisa, me dá um feedback aí. Mas boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Olá, Camila. Olá, Rafael. Olá, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui para trocar uma ideia com vocês. Desculpa a demora aí, que eu dei uma apanhada um pouquinho aqui do Instagram, mas estamos aí, né? Sim, mas é isso mesmo. Faz parte, né? A gente está todo mundo meio que se adaptando ainda a essas novas tecnologias. A gente que é do rádio, né, Edson? A gente gosta daquela coisa tradicional, né? Mas aí rola. A gente se adapta e funciona. Beijo pra Mari Martins. Né? Tem que funcionar, né? Beijo pra Mari, o Lucas também tá por aqui, o Paulo Zé também tá aqui. Quem quiser também contribuir com o debate, pode mandar um recado aqui, né? Eu acho que é importante, quanto mais ideias a gente puder trazer hoje aqui, melhor. E a gente está falando hoje sobre o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E eu perguntei para eles, Edson, por que eles acham que é importante ter esse dia registrado, né? Por que é importante que a gente, por exemplo, esteja fazendo uma live hoje para falar sobre esse assunto a convite do Morrostock? Beleza. Camila, deu uma cortadinha um pouquinho. Eu acho que é o Edson que está com... Eu não sei se... Vocês estão me ouvindo bem, Thaís e Rafa? Eu acho que o Edson está com um probleminha de conexão. Bom, vamos seguindo então. De repente o Edson tenta melhorar um pouquinho a conexão, né? Eu não estou conseguindo entender o que ele está dizendo. Mas acho que a gente pode também entrar nessa questão da cultura, né? Que é o que acaba sendo o nosso grande foco, né? Tanto do Morrostock, que é um evento importantíssimo e que, com uma live como essa e com tantas outras ações, com tantas outras lives e ações, fazem muito mais do que um festival de música, né? É uma coisa que é muito maior. E vocês, do Nonada, também fazem algo mais do que o jornalismo cultural, que já é gigante, né? Tendo um jornalismo independente. Então, dentro disso, eu quero entrar sobre o Observatório da Censura na Arte, justamente porque a gente está vivendo um momento muito complicado, muito delicado, né? A gente vem, como vocês já fizeram a introdução, sofrendo ataques, né? Nós, enquanto jornalistas, a gente vem sofrendo ataques muito motivado por quem nos representa, né? Pelas pessoas que foram colocadas no poder. Então, esse momento da gente falar sobre a questão da liberdade de imprensa é fundamental, e saber que existe uma atitude, uma iniciativa como a de vocês, que é o Observatório de Censura, dá um alívio, assim, claro que não faz com que não aconteça, mas para dizer, olha só, estamos atentos e a gente está vendo o que está acontecendo e a gente está denunciando. Como que surgiu uma ideia de fazer um observatório assim? Nossa, muito obrigada, porque realmente cada feedback que a gente recebe do trabalho é um alento, assim, porque ele é feito, né, de forma, enfim, a gente faz com o financiamento que a gente tem no Nonada, mas é um trabalho a mais que a gente teve, enfim, teve essa ideia. O Observatório de Censura Arte, na verdade, é uma plataforma de mapeamento de casos recentes de censura aos artistas no país. A gente colocou como marco temporal o cancelamento do Museu aqui em Porto Alegre. O Observatório surgiu em 2019, né? Mas a gente começou a pensar assim, ok, como é que a gente ia, né? A partir de que data que a gente ia mapear esses casos? A gente escolheu o Museu porque foi
emblemático, né? Foi um momento em que o conservadorismo veio com tudo, com argumentos, com fake news, para cima dos artistas e para cima da liberdade de expressão, assim. E o projeto surgiu, acho que foi muito do faro jornalístico mesmo, que a gente foi no começo de 2019. É 2019, né, Rafael? Acho que sim. Que a gente começou a pensar, olha só, esses casos que estão pontuando aqui. Às vezes tinha uma notícia ali sobre um caso de censura lá, em Belém do Pará e tal. Mas eram muito isolados, assim. Mas a gente via que estavam aumentando, mas a gente não tinha ainda um lugar que pudesse dar uma dimensão de, ok, mas que casos são esses? Será que tem outros casos que não tem tanta repercussão, assim, nacional? E aí a gente foi conversando editorialmente aqui dentro da redação e pensando, bom, até um pouco ambicioso, né? Porque a gente é um veículo aqui de Porto Alegre, que não tem muito alcance nacional quanto a gente gostaria, mas a gente pensou, vamos fazer uma plataforma para mapear os casos de censura que estão acontecendo no Brasil. Até porque a gente também recebeu um relato de alguém de Belém mesmo, dando uma sugestão de pauta, né? Que para nós não fazia muito sentido fazer uma matéria sobre Belém. Então a gente começou a pensar, né, como juntar isso de forma que fizesse sentido em conjunto, né? Dar um panorama assim da conjuntura mesmo do que estava acontecendo. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, recolhendo relatos, né, colhendo e pesquisando, apurando por nossa conta, assim. E no começo do segundo semestre de 2019 a gente lançou o Observatório. E, infelizmente foi uma coincidência que vários casos de censura começaram a surgir, mais ainda, né? Então começou a se intensificar bastante naquele ano. Depois, com a pandemia, deu uma parada também, né? Porque não tem tantos eventos e tantas obras expostas e tal. Mas é um levantamento que segue, assim. A gente tem 50 casos, 53 casos, eu acho, até o momento, mas ele está sempre sendo atualizado, a gente está sempre de olho. Acho que é isso. Quer acrescentar, Rafael? Não, essa ideia de servir como uma espécie de registro também, né, para outras matérias ou pesquisas, né, um registro do tempo que a gente está vivendo. E é legal de ver que, apesar de pouco tempo, tem muita gente que usou ele como base para pesquisa, né, seja pesquisa acadêmica até, ou de reportagem para outras publicações, sabe? Então, é legal ver esse retorno, assim. E vocês sentem que vocês têm liberdade na hora de fazer um projeto como esse? Vocês se sentem de alguma forma, às vezes, preocupados em receber algum tipo de ataque? Ou já tiveram alguma tentativa de censura, de um observatório de censura? Acho que a gente teve medo, às vezes, quando a gente posta alguma coisa, né? Ou tá mais exposto, ou dá uma entrevista que nos coloca mais, que nos dá mais visibilidade, a gente tem um pouco de medo, mas nunca chegou a acontecer nada. Mas, assim, confessando para vocês, a gente se inscreveu num edital recentemente da Lei Aldir Blanc para fazer um projeto, inclusive, que vai ser lançado amanhã, uma nova pesquisa que a gente vai lançar dentro do observatório. E na hora de inscrever o projeto, a gente ficou com um pouco de medo, assim, tipo, a gente está falando aqui de censura, de perseguição afro-religiosa, de perseguição a LGBTQI+, e a gente ficou com medo de não passar, assim, mas deu tudo certo, o projeto foi contemplado e vai nos possibilitar agora fazer mais uma etapa, assim, desse projeto do observatório. Daqui a pouco a gente segue falando sobre o observatório. Eu quero saber se o Edson está em condição de conversar agora. Edson, a gente não te ouviu antes, cortou tudo. Tá tudo certo aí? Eu tô em condições, a minha internet, eu espero que sim, né? Tá tudo certo agora. Acho que agora sim. O que eu perguntei antes na abertura... Horário... O que eu perguntei antes na abertura do papo era... Eu perguntei para a Thaís, também para o Rafael, e quero saber de ti, a tua opinião, a tua visão, a respeito da importância de ter um dia para marcar a luta, né, contra a censura, a luta pela liberdade de imprensa. Em que momento que tu acha, principalmente nesse momento ruim do país, né, a gente tem vivido ataques terríveis, tanto jornalisticamente quanto falando de cultura, desmonte da cultura. Então, fala um pouquinho sobre o que tu acha, assim, de ter um dia internacional da liberdade de imprensa. Claro. Eu acho assim, na verdade, todo dia é um dia de luta, né? Vocês acabaram de falar de medo e coisas assim, né? Então, todo dia é um dia de luta.
a gente não sabe o que pode acontecer, né? A sombra da ditadura sempre está permeando por aí, mas claro que é muito bom, porque se torna significativo, né? Ter um dia especial, então a gente pode sentar e conversar mais profundamente a respeito sobre como estamos fazendo agora, né? Eu acho extremamente importante, acho que podem ser diálogos que podem ser abertos com mais frequência, inclusive. Talvez alguns outros canais já tenham isso também, né? Mas com a gente aqui no Sul é importante que tenham mais, e principalmente pelo fato de ter, assim, outros coletivos, assim como nós estamos fazendo agora, entrar em contato um com o outro para se fortalecer nesse momento tão complicado, né, cara, de empobrecimento cultural, né, de tentar nos silenciar e tudo mais. É um momento bem, bem cuidadoso, né, e a cultura está sofrendo bastante com isso. Não só com a pandemia, mas com todo esse fascismo do governo, né? Eu sou jornalista e trabalho num grupo de comunicação tradicional e que faz parte da mídia convencional, né? Ao mesmo tempo, tem um projeto independente, que também me toma bastante tempo, mas vocês três têm veículos próprios, né? Vocês criaram iniciativas próprias nesse universo que é o jornalismo e aí dentro do jornalismo cultural. Vocês se sentem livres, jornalisticamente falando? Quem vai responder essa pergunta? O que é liberdade, né? Essa filosofia. Mas eu acho que me sinto mais livre do que trabalhasse assim diretamente numa empresa. Isso acho que sim, né? Mas mesmo trabalhando assim, a gente tem essas autocensuras mesmo, né? Todos nós estamos condicionados às vezes ao ambiente, ao contexto, né? Então a gente sempre tem às vezes uma pulga na orelha, eu acho, né? Mas no nada, pelo menos, a gente sempre foi pela matéria, assim, né? Pela pauta mesmo, assim, sabe? A gente raramente teve momentos de se autocensurar agora. Mas eu acho que é mais livre, certamente, assim. Não sei, Thaís, quer complementar, de repente? O Edson não quer falar primeiro e a gente tá... Pode ser, não pode ser, sem problemas. Olha, eu, sinceramente falando, eu me sinto livre, assim, eu acho que meus colegas também, a gente se sente livre para fazer o nosso trabalho, porém, a gente sabe os cuidados que tem que ter, né? Sabe onde mexer e com o que mexer, né? Mas a gente nós não nos autocensuramos para fazer nada, né? Eu acho que o que deve ser dito tem que ser dito, né? Porque não dá para ficar passando pano, como se diz, né? Então, o que tem que ser dito, deve ser dito. Eu acho que um dos grandes ênfases assim, da mídia independente é isso, né? É a batalha pela verdade, né? Toda essa onda que vem de fake news já há um bom tempo, não é de agora, né? Já vem lá de antes das eleições de 2018. Isso vem sendo combatido bastante por mídias independentes, né? O maior escândalo jurídico do Brasil, né, do Vaza Jato, lá veio por uma mídia independente, né? Então, se não fosse aquela mídia independente ali, hoje em dia, cara, nós estaríamos muito pior do que já estamos, né? Então, imagina assim, que nenhuma mídia hegemônica foi capaz de descobrir aquilo ali, né? Veio de um hacker passou para a Manuela e a Manuela passou para uma mídia, né? E aquela mídia teve coragem, teve peito de abrir, né, todo esse vazamento aí, algo assim escandaloso dentro da história jurídica do país, talvez até do mundo, né? E veio de uma mídia independente, cara. Numa mídia hegemônica, provavelmente isso ficaria arquivado numa gaveta por N motivos, né? Então eu acho que não, cara. A gente não tem que ter medo e tem que batalhar por um futuro mais justo, né? Com certeza. Thaís. Acho que quando a gente tem um veículo independente, a gente não depende tanto da receita de empresas, né, de anúncios para tocar o nosso trabalho e tal, né, para virar renda e tudo. Mas no nosso caso do Nonada, a gente está muito... a gente tem um mix de financiamento e um dos nossos modelos é os editais, né, dinheiro do Estado, assim, do Estado, da Prefeitura e tal, de projetos que a gente se inscreve. Não vou mentir que teve momentos que a gente tinha denúncias para fazer,
que a gente chegou a pensar, mas será que a gente posta? Será que a gente espera receber o dinheiro? Mas, assim, foi só aquele pensamento, assim, aquele medo que dá, mas a gente seguiu em frente e acho que isso é muito legal, assim, de ter a liberdade de decidir se a gente quer seguir em frente, decidir seguir e saber que a gente está no caminho, assim, né? Acho que é uma liberdade muito maior do que se a gente estivesse, acho que eu já passei também por veículos tradicionais, então né, é uma outra relação, assim, um outro poder de decisão. E acho que nesse sentido, sim, a gente tem muita liberdade mesmo que tem esse medo, porque a gente está num contexto capitalista, num sistema capitalista que depende disso também. Mas mesmo assim, acho que dá muita satisfação de ter essa liberdade realmente de decidir e saber que a gente está, né, colocando realmente, porque acho que o jornalismo independente também ele tem essa premissa de ter o jornalismo, a função social como principal, né? E talvez nos veículos tradicionais eu acho que tem muita questão do jornalismo como produto, né? De gerar lucro e tal. Então acho que essa diferenciação faz toda a diferença, com o perdão da redundância. E esses financiamentos coletivos, esses apoios, né, de pessoas que consomem o conteúdo fazem toda a diferença, né? Porque aí tu não fica dependente de nenhum patrocínio, nenhuma empresa, e aí tu consegue realmente ser mais livre, né? Se é que existe essa liberdade total, né, Rafael? Tu estava dizendo antes o que é ser livre, o que é liberdade. Não, só para complementar, de repente, o que eu falei antes, mas pode ser livre, mas tem um certo limite também, né? Até porque eu falo do Intercept, né? Mas eles são, tipo, o maior veículo independente do Brasil, talvez dá para dizer assim, né? Então, a gente tem esse limite de o que a gente pode cobrir também nós, pelo menos menores ainda, né? Então, essa liberdade também tem um limite. Às vezes a gente tem pauta que a gente quer cobrir que a gente não vai conseguir também, né? Então, é nesse sentido que eu quis dizer quando falei, tipo, de autocensura, uma censura econômica, assim, né? Tipo, uma coisa que a gente não poderia ter mais financiamento público, de repente, do governo, digitais para mídia independente, mídia livre. Mas, então, até isso mesmo é uma forma de diminuir o espaço de cobertura dessa mídia independente, né? Então, essa liberdade, ela é mediada pelos nossos limites financeiros e de tempo também, né? Então, por esse lado. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Posso seguir? Eu posso, Camila? Diga. Claro, pode, todo mundo pode tudo. Eu tô ouvindo todo mundo falar e tô fritando meu cérebro aqui, né? Porque o pessoal do Nonada Jornalismo, né, tem que lance, né? Que o jornalismo ele vai englobar vários setores, né? O jornalismo pode falar do esporte, pode falar de N assuntos, né? De moda, enfim, vários nichos, né? E o rádio, assim como eu e a Camila, a gente trabalha ali dentro do nicho jornalismo musical, digamos assim, né? Falando de música e afins, né? Só que tem o slogan lá, o Brasil me obriga a beber, né? O Brasil nos obriga a falar de política, né? Então, assim, nós tivemos que nos posicionar politicamente como mídias, né? Então, assim, até por causa daquela frase, né? Quem não se posiciona, posicionado está, né? Então, mesmo nós trabalhando com música, com arte e tudo mais, nós, não digo que fomos obrigados, porque ninguém é obrigado a nada, mas nós nos sentimos no dever de nos posicionar politicamente. Então, assim, desde que começou desde a época do golpe, né, lá do Temer, ainda em 2017, a gente já foi para a rua, né, no Fora Temer, né, no Ele Não. A rádio sempre esteve presente em todos os atos aqui em Santa Maria, fazendo cobertura fotográfica, né, e debates dentro da própria rádio. Então a gente se posicionou desde cedo, assim, lá na época do Temer ainda, para não ninguém ter dúvida, né? A rádio é posicionada, tem a sua posição e a gente se vê nessa coisa, assim, né? Trabalha com música, com arte, mas, né, tem que estar com o pé lá parado no posicionamento, porque, né, a gente também tem que lutar por nossos direitos, né? E eu acho que tudo é política, né? Já está mais do que claro e acho que já é de uma consciência coletiva, né? De que tudo é política. E quando a gente fala de cultura, né, engloba isso também, né? Não tem como, não tem como separar, né? Tu pode não te posicionar exatamente, não dizer eu defendo tal partido, defendo outro partido, mas dependendo do que tu fala, tu já tá te posicionando, ou se tu não fala, tu também tá, né? Com certeza.
Uhum. Por exemplo, às vezes eu só pergunto pro meu convidado assim, como é que tu tá? Tá tudo bem? Como é que vocês estão em meio à pandemia? E aí o assunto já vai para esse lado, né? Já começa a criticar, Sim, né, sim. a falta de apoio, né, a maneira com que o governo federal, por exemplo, está conduzindo a pandemia e de que maneira que está apoiando a classe cultural, né, em meio a esse caos todo. Então é meio que natural, assim, eu só pergunto tudo bem contigo e a pessoa já sai falando. Vocês sentem isso também nas conversas que vocês têm com as pessoas que participam de entrevistas ou de programas? Eu queria falar uma coisa, na verdade, que eu acho que a arte talvez seja um dos espaços de mais liberdade que a gente tem, assim, né? E É dentro disso, verdade. acho que por isso que é tão natural os artistas e a classe artística e os fazedores de cultura no geral se posicionarem. A gente, o Nonada é um veículo de jornalismo cultural também, Edson. A gente foca em cultura mesmo. Mas a gente também, quando teve os protestos, a gente também se sentiu no dever mesmo de cobrir. Aham. Tanto os organizados por artistas, teve muitos protestos, pelo menos uns dois que a gente cobriu, artistas pela democracia e tal, quanto protestos, por exemplo, contra a EC 95, que, né, congelou os gastos do governo em saúde e educação, por exemplo. Então, acho que o momento pede mesmo essa, digamos, essa maior liberdade editorial da gente escapar, né, dessa área, dessa editoria que seria cultura, música e tal. E porque, como a Camila falou, cultura é política também, cultura abrange tudo. E eu fugi completamente da pergunta. Não, mas é isso aí. Eu tô Já. fazendo mil É, perguntas, mas é porque eu tô acostumada a perguntar, então podem seguir falando. Mas aí eu concordo com ela também, porque assim, a mídia independente ela tem que estar também onde a hegemônica não está, né? Então, assim, várias coberturas que não foram feitas pelas mídias hegemônicas, as mídias alternativas estavam lá. Até por isso é o nome, né? Uma alternativa de conteúdos, né? Tipo, tu não viu aquele conteúdo na TV, no canal X ou no canal Y, mas tu viu no YouTube de tal mídia, de tal rede, né? Então, assim, temos que funcionar como isso, né? Como uma alternativa de conteúdo para as pessoas, né? Porque a hegemônica, com certeza, muita coisa ela não vai mostrar, né? A gente sabe disso faz muito tempo já, né? A gente caiu muito, né, no ranking mundial da liberdade de imprensa. Rafael citou um pouco isso no início. E vocês acham que o comportamento do governo, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que ele tem esse comportamento combativo, né, com a imprensa, vocês acham que isso contribui para que as pessoas tenham um entendimento diferente do trabalho do jornalista e também para que nós, enquanto jornalistas, tenhamos a nossa liberdade atacada e com essa tentativa de comprometer essa liberdade? acho que sim, com certeza. O Bolsonaro, assim como o Trump antes também, assim como outros, né, desse nicho, dessa espécie, né, são basicamente pessoas horríveis, assim, né, canalhas que tentam manipular as pessoas a favor do interesse deles, né. Eu até trouxe uma informação aqui do relatório de violência contra jornalistas, liberdade de imprensa no Brasil, né, do ano passado. Foram 428 casos, né, de violência a jornalistas. E 175 deles foram realizados apenas pelo Bolsonaro, né? Apenas por xingar ou fazer ataques diretos, ameaçar, até 2 casos. Enfim, então ele, fazendo isso, ele mexe com todo o grupo que apoia ele, né? E que começa, enfim, a fazer a mesma coisa, seja em âmbito virtual também, né? Cada vez mais tirando sites, às vezes doaram páginas de jornalistas, né, atacando pessoalmente. Então, sim, eu acho que o próprio governo como instituição, né, a própria assessoria de imprensa do governo também já relatou informações falsas sobre a pandemia também, né? Então é uma coisa que parece um projeto mesmo, né? Um projeto político de difamação contra os jornalistas, né? Então é algo bem, bem grave e que a gente vai ter que saber lidar, ver como é que vai. Já estamos tentando lidar com isso, na verdade, né? Mas é realmente meio assustador, né? E eu acho que o pior, a questão das fake news, é que
a fake news não é uma notícia que não existe, não é uma coisa errada, não é uma informação errada que o jornalista deu, porque às vezes acontece e aí chamam isso de fake news, né? A fake news é uma coisa muito mais poderosa, né, enraizada e que contribui com um pensamento coletivo deturpado da realidade. Criminoso. Exatamente. É manipulado, né, por um grupo no poder. Normalmente é isso. Não é apenas mentir, não, é uma manipulação por alguém que quer que aquilo aconteça. Um grupo, né, que está interessado naquele assunto. A gente está num ambiente tão distorcido que recentemente uma agência de checagem aos fatos, que ela é uma agência que vai ver o que os sites, o que as autoridades estão publicando e ver se é verdade mesmo. Ela checou uma matéria, eu acho, da revista Oeste, que estava cheia de fake news, não eram erros, eram aquelas mentiras. Enfim, a Terra é plana, esse tipo de nível de mentira, assim. Checou e colocou, olha, isso é falso por causa disso, disso e disso. E na última semana, acho que foi semana passada ou na outra, eles tiveram que tirar do ar a checagem contra a revista. Então, é esse nível de distorção que a gente está vivendo, assim. E o Bolsonaro, ele puxa muitos apoiadores, tanto da sociedade civil quanto do próprio legislativo, que daí eles... É o que eu falei no começo da conversa sobre os ataques orquestrados, assim, porque esses apoiadores, tanto com autoridade política ou não, eles se juntam num esquema para, se eles não podem censurar, né, como era na época da ditadura, os artistas e os jornalistas, eles censuram por outros meios, né? Eles atacam, por exemplo, colocando... teve um escritor que falou alguma coisa no Twitter contra a igreja, assim, e aí vários pastores de diversas cidades entraram na justiça contra ele, no Brasil inteiro. Então, nossa, mexeu muito no bolso do escritor, no emocional também. Então, são ataques que estão acontecendo, assim, acho que eu citei esse escritor, mas recentemente também, na verdade, faz 2 anos que a ministra dos Direitos Humanos, né, a Damares, pediu para abrir um inquérito de investigação contra a revista Asmina, que é um dos veículos, né, de mais visibilidade, assim, independente dos últimos anos, porque eles fizeram uma matéria sobre aborto. E aí esse inquérito ficou rolando, assim, e só, acho que enfim, semana passada foi arquivado finalmente, mas ficou 2 anos escorrendo e as meninas tendo que lidar com isso, né, judicialmente. Então é um custo emocional, administrativo, financeiro e cada vez, enfim, e não para, né, porque... segue, assim. Quer acrescentar algo, Edson? Não, a respeito das fake news, é que, na verdade, as fake news são além de uma mentira, né? É uma mentira construída, né? Planejada, com algum interesse. E algo preocupante que está acontecendo bastante hoje é usarem as fake news como prova jurídica, por exemplo. Já está acontecendo bastante isso. E até tu conseguir desmentir aquela fake news, isso demora muito mais. Ela demora muito mais para ter efeito do que quando ela foi replicada, né? Então tu replica aquela fake news, só que a comprovação dela é muito mais lenta e muito mais, o alcance muito menor. Isso que é muito prejudicial, né, para a democracia. Paulo Zé está dizendo aqui que é um projeto de destruição da cultura, do jornalismo, do fluxo de informações e das fontes. É isso aí, exatamente. E a Malu Viana também está participando, ela já mandou algumas outras mensagens, alguns comentários aqui, dizendo viva a arte, viva a cultura salva. Vocês acham que dentro disso que a gente está falando, dessa dificuldade e desse cenário tão tenebroso, saber que existe cultura, saber que as pessoas estão produzindo, saber que existem veículos, pessoas que acreditam nisso, dá uma esperança? Quem vai? Que silêncio! Isso foi uma resposta. Não é resposta. Eu só quero ver quem vai primeiro. Pode ir primeiro. Falem. Olha, cara, eu acho que com a função da pandemia e quarentena e tudo mais, ficou muito mais comprovado a importância que é a arte, né? Num contexto geral, né, cara? A questão de produção de filmes, a questão dos valores de livros, de não taxarem livros, né? E tudo que engloba a arte, né, gente? Então, assim, ficou muito mais nítido porque como as pessoas têm que ficar em casa, né, cara? Nós temos que ficar em casa, o que acontece?
né? Se a gente não consumir arte, a gente vai acabar enlouquecendo, né? Porque é o único jeito que a gente tem para poder passar por esse momento de uma forma um pouco mais lúcida, né? Porque, tá complicado para todo mundo, né? Yeah. Sim, eu acho que... Bom, a gente já teve o exemplo da ditadura, né? Na repressão, a arte encontrava o subterfúgio, encontrava o subtexto nas músicas, enfim, a gente tem vários exemplos como a arte está sempre transpondo essas barreiras, né? Mesmo nos momentos de maior repressão. Então, acho que se não fosse por ela e pelos artistas, na verdade, né? Pelas pessoas que continuam fazendo o trabalho, mesmo não sendo valorizadas, mesmo tendo o governo, às vezes, perseguindo outras pessoas, menosprezando o trabalho, sabe? Eu acho que, claro, óbvio que é uma construção, mas o artista tem que ser sempre valorizado, né? Porque são essas pessoas que estão fornecendo a saúde mental, né? Basicamente, assim, de muita gente nessa pandemia, né? Então, a arte salva e o jornalismo também pode salvar, pode se ajudar, assim como os dependentes, melhorando a mídia hegemônica também, de certa modo, que foi o que aconteceu um pouco na ditadura também, que influenciou muito, né? Os alternativos da época influenciaram os hegemônicos, sobretudo na abertura, enfim. Mas eu acho que mais do que a arte, a gente tem que pensar nos artistas também, né, talvez nessa construção de saúde para ele, de financiamento também para esse trabalho, né, de cuidado de quem faz a nossa cultura, a nossa arte na frente mesmo também. De quem nos faz pensar também, às vezes, né, porque a cultura também tem isso de denúncia, de fazer a gente refletir, nem sempre tem a necessidade de ser, né, esse meio, esse fim, mas faz também, né, auxilia no crescimento das pessoas. Sim, claro, total. Eu achei importante o que o Rafael falou a respeito porque existe uma diferença, né, de tu valorizar a arte e valorizar o artista, né? Então, às vezes tu valoriza a arte, mas diretamente o artista não está sendo valorizado, né? Às vezes depende até do teu sistema de consumo, né? Tá comprando lá, sei lá, comprando os livros pela Amazon e quanto está chegando de valor para quem está escrevendo esses livros, né? De repente, tu comprar direto da editora, do escritor, tu vai estar colaborando muito mais com ele, né? Então, tem um processo por trás disso aí também, né? Para poder colaborar mais e melhor com a classe artística, né? Sim. Exato. Sim, que estão, nesse período, né, tá escancarado, né? Que não tem suporte, não tem apoio. E também vejo muitos artistas contando com o apoio de iniciativas, de ações, né, de doação de cesta básica, sabe? Então é bem doloroso de ver, assim. Ainda sobre a questão das fake news, a gente também tem um período em que a gente está com muito acesso a muitas formas de comunicação, né? A gente tem a internet, e aí a internet já tem a forma escrita, tem vídeo, tem podcast, tem, sei lá, se existem outras formas, né, além dessas três, mas já é uma forma de comunicar que está chegando mais fácil nas pessoas. Seria muito pior se a gente ainda só tivesse, por exemplo, o jornal impresso, né? Se a gente não tivesse tanto acesso a outras plataformas, ter outras plataformas, esses múltiplos acessos, facilitam também um jornalismo independente e plural? Eu acho que a gente está vivendo o ápice do que... Acho que até o Pierre Lévy, que é um pensador francês, décadas atrás, falou da inteligência coletiva, né? De como a internet potencializaria essa democratização do conhecimento, que ele falava isso de forma bastante otimista, assim. Mas eu acho que com grandes conquistas também vêm as consequências, assim. Eu acho que a gente viveu, principalmente depois de 2013... que a mídia alternativa, independente, se fortaleceu bastante, acho que a partir da visibilidade da mídia ninja ali, né, que cobriu os protestos de junho de 2013 como não tinham sido coberto antes. E aí a mídia alternativa viveu um momento de bastante
Nossa, bastante otimismo, assim, né? Acho que vários veículos surgiram, cresceram, prosperaram, e agora, junto com esse pensamento conservador que estava ali à espreita, né? Explodiu também e deu origem, né? O pessoal descobriu que eles também podiam fazer jornalismo, entre aspas. Na verdade, né, a gente também acabou gerando uma confusão, assim, acho que na opinião pública em geral, e quando a gente fala opinião pública, acho que principalmente redes sociais, né, opinião pública virtual, do que é jornalismo, do que é opinião. Acho que a gente está hoje nesse momento ainda dessa confusão de que, ok, o que é notícia, o que é opinião, não importa. O que importa é o que eu acredito, o que eu defendo, e é nisso que eu vou acreditar, assim, né? O que eu quero acreditar. E não sei como sair disso ainda, mas eu acho que... Porque, né, como a gente estava falando antes, como o Edson falou, agências de checagem, elas são muito insuficientes, né? Tem pouquíssimo alcance. Mas... com certeza, eu acho melhor uma pluralidade de infinidade de vozes do que só aquelas mesmas vozes daqueles 7 grupos de famílias que dominavam até então a grande mídia, assim, nas últimas décadas. E acho que dentro disso, desculpa se vocês queriam falar alguma coisa, o Pita DJ, que é um baita de um DJ, que saudade das festas do Pita, dizendo que além das fake news, tem todo um debate conceitual sobre pós-verdade, auto-verdade e até infocalipse, que é a última publicação do Intervozes localizou o conceito guarda-chuva como desinformação. Ele diz, eu amei. E o Paulo Zé está dizendo, infocalipse, achei interessante, esse termo eu nunca tinha ouvido. Que é dentro dessa questão que eu falei de tantas possibilidades, né? Também existe... É surreal pensar que na era da tecnologia, da informação, né? As pessoas nunca estiveram tão desinformadas e mal informadas. Eu acho que a gente... Opa, tu quer falar Desculpa, primeiro? Rafael, pode ir? Não, pode falar. Não, eu acho que, assim, a gente tem muita informação e a gente precisa de uma formação crítica da mídia desde a escola, entendeu? De uma educação midiática, de uma gramática da mídia, de uma... O próprio Intervozes, como o Pita citou ali no comentário dele, é um coletivo que vem há tempos já, né, pesquisando, estudando, publicando, não só sobre isso apenas, mas também sobre o jornalismo independente, alternativo, enfim. Mas eu acho que falta entrar nas escolas, principalmente na educação, ensino médio, sabe? Falar sobre como funciona a publicidade, a jornalismo, as relações públicas. Porque uma cada vez mais... digital, né, Rafael? Oi? Uma educação digital, né? Também, cada vez mais entender como funciona esses conglomerados de mídia, conglomerados de tecnologia, porque é o que vai nos guiar para o futuro. Então, acho que falta essa educação já desde a adolescência, até desde a infância, talvez. Mas isso é um processo que, enfim, eu vejo acontecendo em alguns lugares, sabe? Mas às vezes em instituições particulares ou programas de pós-graduação em universidades que vão em escolas, mas eu acho que tem que ser algo mais constante, assim, sabe? Com maior acompanhamento. Com certeza. Eu queria fazer um complemento no que a Thaís estava falando. A Thaís comentou a respeito de 2013, né? Como era bem forte, assim, e a respeito da mídia ninja e tudo mais. E olha só que de 2013 para cá, nem faz tanto tempo assim, né? Na verdade. E eu acho que mudou bastante, gente. Eu acho que mudou bastante o cenário, assim, porque 2013 até 2016, 2017, por aí, eu acho que o pessoal da esquerda, os coletivos e todo mundo mais da esquerda, estavam bastante unidos, iam para a rua, né? Faziam as suas manifestações, e isso era algo que a esquerda dominava, né? Depois, quando tudo virou, o cenário de 2018 virou, a direita também se possuiu disso, de ir para a rua e também de fazer seus protestos, né? Que chega a ser meio irônico até, mas também fazer os seus protestos, de sair para a rua para filmar. Então ficou uma coisa mais, né, balançada, assim. E eu achei muito louco, cara, esse dia que eu vi uma matéria a respeito de que nos Estados Unidos, acho que nos demais países agora já está assim também, quando o pessoal sai para a rua com o celular para filmar manifestações e tudo mais, a polícia anda com o celular deles tocando música, tocando um Beatles, por exemplo, porque a música derruba as lives, né? Por causa dos direitos autorais. Por exemplo, se tu está filmando no Facebook, no YouTube,
uma música, por causa dos direitos autorais, ela derruba a live. Nossa. Então a polícia anda com o celular ligado, tocando música, vai chegar perto de ti e vai derrubar a tua live, cara, a tua filmagem. Isso é uma arma. Total. É uma arma deles, né? Então, olha a diferença, né, de 2013 para cá. Eu acho que, apesar de pouco tempo, são mudanças bem, bem drásticas, assim. Olha só, a gente já pode começar a se despedir, né? A gente não vai ficar aqui por horas e horas falando sobre isso, por mais que tenha pano para manga, né? Acho que eu já vou combinar com o pessoal do Morrostock para fazer um parte 2, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Mas esse aqui é o Morrostock nas Nuvens, que está falando sobre o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Eu quero pedir para vocês, então, fazerem uma despedida e que deixem alguma mensagem, algo que vocês acham que é importante de dizer nesse dia. Edson. Beleza. Primeiro, quero agradecer o convite do Zé, o pessoal do Morrostock. A gente tem um carinho muito grande por eles e uma parceria também quando tinha, né? Festival Morrostock aqui na região. Então, a gente está sempre junto, divulgando, apoiando, fazendo as divulgações das bandas e artistas que tocam no festival e tudo mais. Então, agradecer a eles, agradecer a Camila por intermediar e o papo, que estava muito bacana, muito massa. Agradecer ao Rafael e a Thaís. É muito prazer. Eu vou acompanhar mais e melhor o projeto de vocês, que eu ainda não conhecia. E pedir para o pessoal que está olhando a live para acompanhar o nosso trabalho também na Rádio Armazém, no site radioarmazém.net. É isso aí. Muito obrigado. Rafael. Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer ao Morrostock, né, por todo esse trabalho longo, né, quem sabe que é difícil na área cultural, né, de manter um evento assim tanto tempo. E é um trabalho mesmo de resistência que deve ser sempre prestigiado, né? E agradecer ao Edson também, obrigado. E vamos Eu que continuar agradeço. aí, de repente. E a Thaís também, agradeço. Vocês estão no mesmo ambiente? Como é que vocês estão fazendo? Os dois moram juntos, né? Eu estou no quarto, ela está na sala lá. Então... É só falar, né, para a gente... acho que é um dia para a gente lembrar também, né? Para a gente olhar para nossa memória, que é sempre importante no Brasil, né? Eu acho que a gente às vezes diz que tem pouca memória, mas na verdade a gente tem muita história, muita coisa para aprender com o nosso passado também, né? E, né? É um passado, como eu disse, cercado infelizmente, por censura, por repressão, né? A gente tem pouco tempo de democracia, né? Para falar a verdade. E então a gente tem que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros, né? Então, essa é a lembrança, é a minha mensagem final. Thaís. Gente, primeiro espero que a gente se encontre todo mundo no Morrostock quando tiver, para continuar a conversa também, né? Eu espero que seja logo, enfim. E só deixar uma lembrança aí que amanhã a gente vai lançar no Observatório de Censura à Arte uma pesquisa para mapear casos, não só de censura, que a gente já vem mapeando, mas também de outros tipos de ataque, então, ameaça, assédio, moral, investigação na justiça, esse tipo de coisa. A gente vai lançar essa pesquisa e se você é artista, conhece algum artista que já sofreu esse tipo de ataque e puder nos ajudar a mapear aí esses casos, a gente agradece bastante. Muito obrigada pela conversa, super importante esse espaço, obrigada mesmo. Valeu, Thaís Seganfredo, Rafael Glória do Nonada. Conheçam o Nonada, pesquisem, descubram. É um baita coletivo, né? Eu sempre digo que é um jornalismo cultural independente de alto nível, assim. Então, realmente, é muito bacana o trabalho de vocês. Edson K, da Rádio Armazém, também baita rádio, baita iniciativa. É Obrigado, muito legal Camila, de ver o trabalho de vocês todos. E agradecer também ao Paulo Zé por proporcionar esse debate aqui no perfil da Morrostock. Esse que é o Morrostock nas Nuvens. E são várias ações, né, que vão daqui a pouco culminar no festival presencial, que é o que todo quer, estar junto, se abraçar, curtir, dançar, ver show, ver cultura, né, vivenciar isso tudo de novo. Eu espero que em breve isso aconteça e que a gente seja cada vez mais livres, né, que a gente continue lutando também por isso, que a gente não esmoreça e não desista. Então é isso, gente. A live fica por aqui. Obrigada por todos que estiveram aqui conosco. Tchau. valeu.